Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês de um dos temas assim mais importantes, até pra, enfim, né, pra gente, de algum modo, agir melhor ou entender melhor o final de ano. E é um tema que está totalmente atrelado à grande crise que nós vivemos, para assim, dizer, no mínimo, uma crise de saúde mental. Ou seja, as pessoas estão profundamente ansiosas, depressivas, fracas, frágeis, né? E por que será que isso acontece? Será que isso tem a ver, por exemplo, com o Natal? Será que tem a ver com esta imagem que eu estou mostrando para vocês? Bom, é exatamente isso que eu quero explicar para vocês. A grande corrupção simbólica que vivemos e como que isso nos impacta diretamente, nos emburrecendo, nos fragilizando, nos enfraquecendo. E como isso, claro, tem justamente como objetivo exatamente o que eu acabei de falar. O enfraquecimento do espírito, o enfraquecimento da personalidade, o enfraquecimento de nós como pessoas. Bom, seguinte, vamos lá. Quando você olha essa imagem, talvez, né, você nem saiba do que se trata e tudo mais, mas se trata de um filme. E um filme de Natal. E como nós estamos nos aproximando do Natal, eu vou me concentrar nesta análise. Mas vejam só, eu vou mostrar só algumas imagens para vocês. Esta é uma imagem de um filme de Natal. Esta é uma imagem de um filme de Natal. Esta e esta são imagens de um filme de Natal. E esta é uma imagem de um filme de Natal. Bom, percebemos que é uma grande mudança. Uma grande mudança no tom, no conteúdo, lógico, né? Na narrativa. E como que isso tem a ver com o enfraquecimento da nossa personalidade, de quem nós somos. É exatamente o que eu vou explicar agora para vocês, beleza? Então, se você já gostou do tema, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui. Segundo, para que este projeto cresça cada vez mais e no ano que vem, inclusive, possamos chegar a muito mais pessoas, pois só estamos começando, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar aqui algumas coisas para vocês. Nós somos um ser complexo, interessante. Vamos lá. Pensemos primeiro nas realidades dos feriados. Quando, por exemplo, você pensa no Natal, gostaria que você fizesse esse exercício rápido. Ao que você remete? Pensemos assim, está chegando o Natal. É um momento de grande reflexão, muitas pessoas param para pensar nas coisas e tal, né? E também, claro, muitas pessoas remetem grandes sentimentos, grandes lembranças afetivas, né? Por exemplo, para alguns o Natal é uma data maravilhosa, uma data de união, uma data onde você vê os familiares, onde você se conecta com pessoas que você ama, pessoas que, sei lá, fazia tempo que você não via e coisas nesse sentido. Para alguns é uma data difícil, uma data que remete a muito sofrimento, brigas da família, solidão talvez, né? E vejam, como o Natal é algo muito mais forte, né, deste ponto de vista afetivo, talvez então seja uma data onde a gente pensa mais sobre essas coisas. Mas, então, esse é a primeira camada de reflexão sobre o símbolo ou sobre o Natal em si. Pois, nós estamos ainda falando muito da nossa vivência. Nós estamos falando ainda da nossa relação com a data, né? Ou seja, nasci, comecei a ter ali uma série de experiências, então quando eu lembro da data do Natal, é claro, eu vou me remeter à minha realidade, que pode ser diferente da de muitas outras pessoas. Mas a camada que eu quero tratar com vocês é uma camada que vai um pouco acima da coisa, que é uma camada simbólica, é uma camada do Natal, por exemplo, né, como uma data simbólica. Pensemos nos feriados e percebam um quão grave é isso, né? Vejam, quando nós, é claro, pensamos no Natal, se bem que hoje é muito tranquilo até você achar pessoas que não sabem que o Natal, por exemplo, se refere à data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A data mais importante da civilização, né? Colocamos aqui como a data que, né, que cria aquela divisão antes e depois de Cristo, a qual todos nós nos referimos, né? E, claro, dá início a toda, né, o nosso calendário, a nossa vivência, enfim, né? Mas, vejam, não vou aqui ficar tratando agora, pelo menos, do aspecto histórico e tal, né? Eu quero tratar do aspecto simbólico, né? Então, vejam, é uma data de profundo amor, para dizer o mínimo, né? Mas beleza, já voltamos a isso. Ponto é, para muitos, infelizmente, os feriados, eles se tornaram uma data que é uma pausa ali.
E que no máximo, mais uma vez, se refere àquelas experiências mais imediatas, o que eu vivi naquelas datas, beleza? Eu já nem penso mais no símbolo que aquela data se refere. E quando nós então olhamos para todos os outros feriados, sei lá, Independência, Proclamação da República, Páscoa e por aí vai, né? Nós notamos que nós nunca praticamente pensamos sobre o que aquela data significa, a que tipo de história aquela data remete. Nós só pensamos assim, é uma pausa, é um feriado, é um momento para eu tomar uma, para eu ver os amigos, para eu descansar, para eu não fazer nada e coisas nesse sentido. Só que vejam, tem um grande problema aqui. Nós somos um ser que isso, claro, eu vou precisar de muito mais tempo, a gente vai se aprofundar muito mais nisso, mas isso é fácil até de você reconhecer, mesmo que você não tenha ainda os fundamentos antropológicos da coisa, mas assim, nós somos um ser biográfico, um ser que nós nos fundamentamos de histórias. Quer ver? Por exemplo, eu sou o Thiago Murigato. Por que eu sou o Thiago Murigato e aquela pessoa não é? Porque eu sou o único filho do meu pai, da minha mãe, irmão, né? Do meu irmão, casado com determinada pessoa e assim vai. Ou seja, para dizer o mínimo, eu sou aquela pessoa que tem aquelas relações e mais ninguém tem as mesmas relações que eu tenho. E aquilo, para dizer o mínimo, me diz um pouco de quem eu sou. Certo? Ou seja, quando você, por exemplo, vai responder quem sou eu, você começa a contar uma história. Tanto que, né, em vários outros projetos, foi um dos temas que eu mais me debrucei com os meus alunos. Entender a importância da sua história. Ponto é, hoje, nós não conseguimos nem responder isso. Quando você coloca lá, quem sou eu, você não sabe responder. Faça esse teste, escreva lá numa folha, escreva no seu celular, quem sou eu. Você vai começar a fazer no máximo aquela coisa boba de falar assim, eu tenho tais defeitos e tenho tais qualidades. É o máximo que a gente faz, tá? Ou remeter a coisas muito assim, simplórias e às vezes até sem sentido pra gente. Eu sou, sei lá, farmacêutico, eu sou isso, aquilo, mas assim, aquilo não remete a algo vital mesmo, né? É só quase como se eu estivesse falando assim, neste momento eu estou fazendo isso, no momento eu estou fazendo outro, em outro momento eu vou mudar e assim vai. Então, no fundo, não é incomum que nós vejamos, claro, pessoas totalmente fracas e frágeis. Mas eu vou chegar lá. Ponto é, quando então nós olhamos para as outras realidades, imagina, se eu não me preocupo com a minha história, como que eu vou me preocupar com a história de outras coisas, né? Para eu não ir muito longe, eu quero me centralizar aqui com vocês no Natal. Pensem o seguinte, quando então, já que nós então temos esta capacidade, vamos lá, nós temos essa sensibilidade inata, nós buscamos entender a história, tanto que a gente se interessa muito por histórias, a gente assiste um monte de filme, as empresas mais ricas do mundo são empresas, por exemplo, que contam histórias, né? O que acontece? Então nós temos aqui uma grande ressonância em relação à história. Mas nós não entendemos por quê e só agimos. Ponto é, nós não temos noção de praticamente nenhuma história a que nos remete o que somos. Por exemplo, nós não entendemos a história do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tanto que não é frequente, perdão, é frequente, aliás, não é incomum, né? Eu ver, quando eu faço uma crítica a algum aspecto, as pessoas dizerem assim, né? Isto é o Brasil. Tá? Por quê? Porque, claro, não conhecendo história nenhuma do Brasil, eu só vou olhar para o que eu estou vendo e, com isso, eu vou achar que o Brasil sempre foi aquilo, né? Assim como, mais uma vez, eu vou ter esta mesma miopia a mim mesmo. Por exemplo, eu vou lá e tô triste, eu vou achar que eu vou ficar triste para sempre. Vocês perceberam a importância de ter histórias, de dominar histórias? Quando eu domino uma história, por exemplo, quando eu vejo um filme que me inspira, eu consigo projetar lá na frente uma forma diferente de viver. Olha a importância do que nós estamos falando. Bom, para eu não ir muito longe, porque esse tema é bem complexo, bem longo, né? E eu me demoraria horas e horas e horas só para começar a esbarrar na coisa. Eu já quero passar para isso aqui, né? Vemos então este filme. Isso aqui é um filme. Um dos melhores filmes de Natal. Por exemplo, que eu já assisti, mas que é considerado por muitos críticos um dos melhores filmes mesmo. Que a felicidade não se compra. Indico, inclusive, muito que vocês vejam. O final é lindo. Assim, lindo, lindo, lindo. Quase me levou às lágrimas, né? Eu sou um pouquinho mais difícil de chorar, mas eu senti aqueles impulsozinhos, né? Que a gente sente de vontade de chorar e tal. Mas é lindo, lindo. Então, o que acontece? Vamos lá. Logo, imagine que, tá? Nós tivéssemos ali uma grande indústria cultural que nos entregasse isso, que nos ajudasse, ao invés de termos que ler, porque a maioria, infelizmente, não lê, mas se nós pudéssemos, né, através de filmes, por exemplo, entender as realidades daqueles feriados, entender os símbolos, aquelas datas, ou, por exemplo, no nosso caso aqui, né, entender o Natal em si.
do que de fato se trata o Natal? Bom, nós daríamos para aquela data não só a noção historicamente pessoal, mas a noção da história simbólica daquela realidade. E com isso, nós poderíamos fortalecer o nosso espírito para agir de modo diferente naquela data em si. Você vê que só de nós pensarmos que muitas famílias, quando se unem, brigam, e eu já vi isso várias vezes, mesmo ficando muito tempo sem se ver, percebe-se claramente que o Natal, por exemplo, é única e exclusivamente uma data como outra qualquer. Só difere no sentido de ter ali um certo ritual de comida e coisas nesse sentido, mas também, claro, de ter ali uma pausa no ano. E ponto final. Não remete a nenhuma realidade mais elevada. Então, quando nós olhamos para o filme A Felicidade Não Se Compra, que remete a uma realidade linda do ser humano, que é a realidade da caridade, da amizade, do amor, da cumplicidade, sem fazer spoilers aqui, né? Assistam, vocês vão realmente gostar. E a própria imagem já nos remete o quê? Uma família unida, se amando, com a lua por trás, já mirando algo mais elevado, o céu, que é algo que é interessante, que a gente já vê que hoje é deturpado. Por exemplo, você vê que tem um livro, né? Pais e Filhos, de Turgenev, e aí o Bazarov, eu acho, ele diz assim, né? Ele fala assim, eles estão falando de transcendência e coisas nesse sentido, e aí ele fala assim: eu só olho para o céu para espirrar. Né? Ou seja, só quando ele vai espirrar que ele olha para o céu, ou seja, ele ignora qualquer realidade mais elevada. Então olha como isso é simbólico, né? Como isso nos mostra o grande niilismo que vivemos, ou seja, nada tem sentido, nada serve para nada, eu não olho para nada mais elevado, tudo que é imediato é a única coisa que importa. Né? Então, por exemplo, se eu vou lá, como o próprio Mano Brown falou, se eu ver um dinheiro, eu tenho que pegar, né? Eu até deixo esse estudo de caso para vocês, ou como a gente vê quando Pondé vira e fala que a família é uma invenção burguesa, né? E que é uma coisa recente, e tudo mais. Também deixo aqui o estudo de caso para vocês avaliarem, para vocês assistirem, entenderem um pouco mais disso. O que acontece então? Quando nós perdemos esta capacidade de entender a nossa história, de entender o símbolo ao que se remete, ou seja, ao que formou a nossa civilização, ao que remete a uma história de heroísmo, ou uma história de amor, de caridade e coisas desse sentido, o que acontece é um enfraquecimento do nosso espírito, né? E aí, só que assim, a gente continua vendo muitos filmes. O que vem então acontecendo? Bom, o que vem acontecendo é justamente esta corrupção simbólica. Onde, claro, eu estou fazendo aqui, lógico, de algum modo, estou reduzindo, pegando alguns exemplos, né? Você vai encontrar vários se você buscar, né? Mas assim, se você for ver, de modo geral, o que aconteceu mais ou menos, por exemplo, com os filmes de Natal? Então temos A Felicidade Não Se Compra, que é um filme de Natal mesmo, ele remete ao Natal, ele remete àquela história linda do Natal, mas quando nós já avançamos, nós já vemos que houve uma corrupção do símbolo do Natal, que é o quê? Os filmes de Natal, eles são aquelas comédias, eles são muitas vezes hoje, né, aquelas coisas assim atabalhoadas, né, dando tudo errado, tudo indo se lascando, ou seja, você já vai tirando parte, né, daquele símbolo, e aí você já vai perdendo a capacidade de ir além daquilo que você está vendo. Quando nós avançamos, veja, aqui são vários, né? Vários filmes de Natal que retratam isso, comédia romântica, comédia mais uma vez, essa assim, de todo mundo se ferrando e tal, essas coisas assim, né? Depois, nós vemos aqui, hoje, até onde eu vi, esse é um dos filmes mais vistos da Netflix do ano, não sei se é no ano, ou, enfim, né, no mundo, mas que é Um Amor Feito de Neve, alguma coisa assim. E aí a gente já vê o quê, né? Aquela sexualização barata que nós vemos em diversos filmes, né? E vamos lá, eu vou chegar lá. E aí, esse filme até foi lançado agora, parece, mas eu vi que era de 2022, eu não sei, mas eu vi ser lançado agora, 2024, mas eu vi uma data assim no Google, que é Noite Infeliz, né? Se eu não me engano, até do diretor do John Wick, que é um filme que eu assisti todos e tal, né? Até foi legal o filme, mas o Papai Noel, assim, né, que bate, quebra todo mundo e tal. E tem outro filme agora com o The Rock, que, enfim, ou seja, no fundo, o que acontece? É justamente esta corrupção do símbolo. Que é qual? Vamos lá. Nós já temos mais uma vez. Por isso que até quando alguns criticam, né, que o woke, né, que sei lá, vai lá, a sereia, muda a sereia, muda o Hulk agora é uma mulher, e vai fazendo todas essas coisas.
O que acontece, né? Algumas pessoas criticam. É claro, podemos até questionar, porque são outros filmes, são outras coisas. O que eu estou me referindo agora é uma data que tem a sua mensagem específica, né? O que nós então estamos vendo, tá? Numa série de lugares. De algum modo, eu não vou nem dizer que assim, é a história sendo reescrita, mas é a história sendo apagada. Porque o que acontece então? Quando você, desavisado, simples, imagina, né? Você é novo, você tem lá seus 14, 15 anos, você já está num ambiente profundamente secular, você já não tem nenhuma memória simbólica do Natal, porque não se fala mais isso nas famílias, ninguém vai à missa, não tem mais isso, você não lembra mais de Jesus, poucas pessoas vão colocar um presépio em casa e por aí vai. O que vai acontecendo? Bom, você vai matando aquele símbolo, tá? Então, estou só pegando uma realidade. E aí o que vai acontecendo então? Bom, quando nós vamos para aquelas datas, ou quando nós vamos refletir sobre as coisas, pois somos um ser que busca a biografia, busca a história das coisas, nós não achamos nenhum modelo, nós não achamos nenhum recurso. E aí, quando não, nós olhamos que essas datas, Natal, Ano Novo e coisas assim, são datas onde a gente só vê o quê? Muitas vezes algazarra, música alta, gente bêbada e coisas assim. Né? Coisas assim. As famílias estão cada vez mais distantes uma da outra, né? Se não, quando se juntam, brigam e coisas assim. E você veja que assim, esse filme A Felicidade Não Se Compra, ele é lindo porque tem um momento de grande tragédia, assim, né? Só que ele é revertido. E justamente pelo quê? Pelo símbolo do Natal. Ou seja, o Natal salva este homem, né, e esta família, tá, mas assistam para vocês entenderem. Eu tô falando assim para não dar tanto spoiler e tal, mas assistam, é um filme muito bonito, né? Ele na verdade já começa dando a sua imagem, né, onde o pai de família ele quer tirar a própria vida por diversos problemas, mas Deus manda um anjo para salvá-lo e salva-o de modo lindo, assim, né? Na verdade, trazendo justamente o que eu estou explicando para vocês, a história, né? Então, o que acontece? Vejam, por que é tão importante a história? Porque, por exemplo, se você tem uma amnésia e você não lembra de quem você é, você não sabe mais dizer as coisas, você se sente totalmente isolado, totalmente fragilizado, totalmente enfraquecido. Você não sabe em quem confiar, para onde ir, você não sabe nada, né? Então, quando nós olhamos para esta quebra dos símbolos, tá? Quando você olha para o cinema e a única coisa que você vê é filme de ação, filme de putaria, filme de vingança, filme de... Entendeu? Quando você não mais consegue olhar para um filme que te eleva, né? Que faz você olhar para o céu não porque está com vontade de espirrar, mas porque você olha para o céu buscando coisas mais elevadas. Veja, tô nem dizendo aqui você que é ateu e tal, mas assim, você que é ateu mesmo, né? No sentido de que não tô falando assim, só pensar em Deus, eu tô dizendo assim, pensar em coisas mais elevadas, olhar além do próprio umbigo, sair dessa ideia tosca que se vende, que o mundo é isso aí mesmo, né? O mundo é horrível, o mundo é injusto, é uma porcaria, e papapá, ou seja, a gente se afunda na nossa miséria. Por que isso é tão importante para alguns? Vejam, é claro que a gente pode, mais uma vez, resgatar de modo teórico isso, onde já se vê, mais uma vez, isso aqui é claro para todo mundo, se vê uma vontade, de fato, de destruição do cristianismo, no sentido de que, sendo um dos únicos pilares, né, que ainda resistem a esta, vamos dizer assim, a esta paganização total, né, a essa liberalidade, essa coisa maluca que nós vemos, que eu já retratei em diversos outros estudos de caso, vou deixar até aqui para vocês, essa romantização da putaria, da prostituição, enfim, né, da imoralidade e tal, vou deixar aqui alguns estudos de caso para vocês assistirem e entenderem melhor, né. O ponto é, quando você dá de cara com aquilo, você não tem mais nenhum recurso dentro de si para dizer que aquilo é errado, para não cair naquilo, para resistir àquilo. Por exemplo, quando você, pai, mãe e tal, vê que o seu filho ele não tem a capacidade, né, de resistir a uma má amizade, quando ele não tem a capacidade de não ceder a determinada imoralidade, quando ele vai lá no seu trabalho e daqui a pouco ele chega para você e fala que roubou alguma coisa porque dava e que não tem problema, porque o Brasil é assim mesmo, porque esse é o jeitinho brasileiro e coisas assim, o que acontece? É que na verdade vocês não têm nenhuma história a qual se referir. Vocês não sabem do que se trata a história, seja do Brasil, a história seja da política, a história seja de determinada instituição, de determinado símbolo, né, ou de religião e coisas assim. As pessoas não têm mais noção histórica de absolutamente nada. Então o que acontece? Elas se sentem um pedaço jogado no meio do mundo. E esse pedaço jogado no meio do mundo, isolado, é lógico que ele vai o quê? Se entristecer, se deprimir,
agir de modo violento e coisas assim. Então, no fundo, o que acontece? A única coisa que hoje é incentivada na gente é mais ou menos é isso que nós estamos vendo. É um Papai Noel que bate em todo mundo, mata todo mundo e faz vingança, né? E se vinga. É um boneco de neve, né? Extremamente sensual, que vai lá sanar os caprichos, né? Ou uma família que ainda, né, tá tentando talvez permanecer ali, mas uma família bagunçada, que só faz besteira, um cara que não sabe resolver nada, uma pessoa imoral, uma zona toda e coisas assim. E aí quando nós vamos pensar sobre coisas mais elevadas, a gente não consegue. Veja, não é que a gente não quer, nós não conseguimos. Por isso que quando nós olhamos para esta ideia de liberdade, né, como é dito hoje, de você poder fazer o que você quiser, no fundo não é que você pode fazer o que você quiser, é que você não sabe que você pode fazer algo diferente daquilo que você quer. É simplesmente isso. Ou seja, uma vontade sentida é uma vontade que precisa ser saciada. E claro, isso é vendido historicamente, teoricamente e por aí vai, por diversos teóricos, já falei aqui, né? Já citei vários, vou até deixar o estudo de caso para não ficar me repetindo aqui, né? Claro, mais uma vez, a gente vai ter que depois sentar, sistematizar, organizar, até para que vocês consigam ver todo o panorama que eu estou vendo enquanto eu estou falando aqui com vocês, né? Mas o ponto fundamental é este. Por que então não é só, que saco que tá o cinema, ou também que se dane, que besteira, deixa fazer como quiserem, e coisas nesse sentido. Não. É porque se você, mais uma vez, não tem no que se agarrar, você vai se deprimir. Beleza? Ou seja, pense o seguinte, como eu estou te falando, por isso que eu fiz por isso que eu primeiro remeti a esta história mais imediata, que é, por exemplo, você que não tem família, você que está sozinho em algum lugar, você que, sei lá, não se sente preso a nada, unido a nada. Por que a família, por exemplo, está tão sob ataque? Porque é uma das únicas células, tá, que vai se defender de qualquer tirania, por exemplo. E quando você é um indivíduo isolado e enfraquecido, o que você vai fazer? Bom, você vai buscar se unir a algo. Tanto que por isso que você vê, por exemplo, muitos jovens, né, que vão lá, se unem, sei lá, movimentos ideológicos, e quando não, vai criando certas raízes, vai tendo uma família, vai, né, tendo seus filhos, vai começando a viver o mundo, vai se desencantando daquilo. Porque aquilo realmente é para você que não tem nada na vida, para você que quer só destruir coisas, muitas vezes. Né? E aí, como eu estou dizendo, se nós não entendermos, qual que é a grande mensagem desse vídeo para vocês? Nós somos um ser biográfico, tá? A substância da nossa vida é a história, é a biografia. Quanto menos nós temos dentro de nós, mais frágeis e fracos nós somos. Perceba que esta molecada esvaziada, até falei no estudo de caso de um rapaz aí que fez uma analogia absurda, né? Ou seja, essa mentalidade dinheirista. Cara, no fundo, vejam, isso, claro, para alguns é método, para outros é inocência, que vai sendo conduzido e tudo mais, mas perceba o grande espírito da época. O grande espírito da época é este. É conflito, é separação, é dinheiro como rei, como Deus, né? E o que acontece? Você só vê pessoas cada vez mais irritadas, mais entristecidas, mais deprimidas, mais isoladas, mais sozinhas, mais fracas, tá? Por quê? Porque o isolamento, ele não é só físico, mas ele é um isolamento psicológico. Quando você não entende a história de um símbolo, vejam, é simples, né? Para encerrar o assunto, pense em algo que você tenha que, sei lá, é do seu avô, foi do seu avô, sei lá, né? Se bem que hoje já até é bem difícil a gente pensar nisso, né? Mas pense em alguma coisa que te remeta a uma história. Aquilo que, por exemplo, não tem valor nenhum monetário, mas tem valor imenso, infinito, psicológico, né? Ou seja, é uma memória que você tem aquilo. Aquilo é algo, sei lá, que seu pai deixou para você, que seu avô deixou para você, né? Perceba que quando nós olhamos para as coisas que vão sendo destruídas e substituídas, e esse é o grande ponto, né? Você vê que, até para concluir, quando se proíbe algo, né? Sei lá, por exemplo, eu vou proibir a religião. As pessoas vão mais ferrenhamente tentar se unir, permanecer no seu culto e coisas assim. Agora, quando você substitui, você não tem mais nenhuma defesa. Porque você não tem ao que remeter. Você não tem como sair. Você não vê como aquilo pode ser diferente. Então, esta corrupção simbólica que vivemos, mais uma vez, onde você vê nas novelas só famílias desestruturadas, só imoralidade, só putaria, só vingança,
Assim, parem para analisar, é sério, parem para analisar. Vejam as mensagens dos filmes. A gente não mais vê, porque nós somos um ser que... puta, aí eu iria muito longe, mas assim, ponto é, a gente fala de palavras, como eu até falava aqui, né, em relação à democracia, por exemplo, fizemos estudo de caso sobre isso, onde as pessoas estão falando assim, de modo desassociado totalmente de qualquer coisa que se refira à realidade. Então elas não estão falando de nada, no fundo. Né? E é claro, a gente já se acostumou a agir assim, você vai ver que todo mundo se acusa, se xinga, se ataca e usam palavras só, palavras assim aleatórias, que não se referem a atos, não se referem a coisas concretas. Bom, dito isso, o que acontece? Quando nós vamos falar de caridade, de amor, de bem, eu até falei esses dias, eu tava falando um rapaz aí que fala, assim, é uma coisa bizarra, você vai ver muitas pessoas falando assim, é só você ser uma boa pessoa. Mas aí quando você pergunta pra elas o que é ser uma boa pessoa, elas não sabem responder. Ou seja, é uma catástrofe. É uma catástrofe psicológica, filosófica, de inteligência. Porque as pessoas não percebem que elas mesmas estão falando de realidades que elas não sabem o que é. E aí quando elas agem de modo imoral, o que elas fazem? Elas buscam justificar aquela ação. Por quê? Porque elas vão lá e só trocam o símbolo. Ou seja, ser uma pessoa boa agora, então é isso. É eu ser alguém moral, faço o que eu quero e coisas assim. Vocês entendem? Então, quando nós olhamos esta corrupção simbólica do Natal, por exemplo, que é um dos aspectos, é justamente o que nós estamos vendo. Uma amputação de realidades que nos elevam. E quando nós perdemos essa capacidade, nós nos rebaixamos e permanecemos ali. E não temos nenhum outro recurso para que a gente levante de volta. E aí, quando não, nós nos afundamos na imoralidade. E aí, a gente vai ver só aquelas cenas bizarras mesmo. Som alto, gente brigando, putaria, bebida, farra. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais nos animalizando. Já falei, se eu não me engano, a Platão, que nos traz a seguinte perspectiva. Somos um ser intermediário, pois estamos entre os animais e Deus. E temos duas possibilidades. Nos animalizarmos ou nos divinizarmos, nos elevarmos à realidade divina. E quando nós amputamos essa capacidade, quando nós, vagarosamente, vamos tirando os recursos, vamos chegando hoje no momento onde todo mundo se acha a pessoa mais inteligente do mundo ao dizer assim, eu não acredito em Deus, eu acredito numa energia, no universo e papapá. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que estão tentando olhar para certas realidades, mas já não tem recurso nenhum para fazer isso. Acham que é só você simplesmente professar aquilo e não ter mais nada para fazer. Daqui a pouco, não conseguindo chegar nesta realidade, é melhor que nós a apaguemos de vez. E aí ficamos, sim, nesta realidade mundana, que, sem nenhuma projeção de elevação, enfraquecerá e, claro, se submeterá a qualquer tirano que aparecer. Pois somos um ser que não temos essa independência toda que todo mundo vende. No fundo, o que mais nós queremos é pertencer a algo, é ter sentido na nossa vida. E, infelizmente, quanto menos recursos tivermos, mais vamos nos submeter a qualquer sentido. E é justamente este o grande projeto, vamos dizer assim, sem pensar em teoria da conspiração, porque não é que é um projeto que tem uma pessoa lá que tá... Não, é uma coisa que vai sendo cozida, sei lá, né? Mas o quê? Que vai fazendo com que você, de uma hora para outra, se perceba num mundo totalmente diferente. Mas é claro que isso vem acontecendo. Isso vem acontecendo como estava explicando para um aluno agora mesmo, né? Há muito tempo. Mas assim, há muito tempo, há mais de 500 anos. E que, claro, nós não sabendo do que se trata tudo isso, a gente só acha que chegou no mundo que é desse jeito aqui, que a gente vê. Por quê? Porque nós não sabemos história, nós não sabemos quem somos e nós não sabemos aonde estamos. E quando os filmes que tinham a literatura, que tem esta obrigação, digamos assim, desta tarefa, ela se abstém disso e, na verdade, traz outra coisa no lugar, bom, não é incomum que nós vejamos a barbárie na qual nós estamos inseridos. Bom, eu não quero aqui terminar este vídeo de modo desesperançoso. Na verdade, eu gostaria só que vocês sempre entendessem que em todo o estudo de caso, por mais que ele apresente uma realidade triste, porque nós vivemos, infelizmente, uma realidade muito, muito triste mesmo, né, no fundo. Mas assim, eu gostaria que vocês entendessem que sempre com a ideia de que você entendendo isso, você transcenda isso.
você seja aquela pessoa que relembre as pessoas disso, né? Então você seja aquela pessoa, por exemplo, que no Natal da sua família deste ano, remeta as pessoas a algo mais elevado. Conte histórias mais elevadas, fale de coisas mais elevadas, busque coisas mais elevadas, eleve as pessoas. Entenda uma coisa, uma pessoa boa num lugar pode causar uma transformação que vocês não acreditam ser possível, porque a gente está também carente de pessoas boas, né? Porque todo mundo que fala que é bom, na verdade, no fundo, não é bom. Só faz o que quer e finge que está sendo bom e não sabe nem responder essa pergunta, né? Mas assim, no fundo, seja você essa pessoa. Se eu te dei recursos neste meio ano, mais ou menos, aqui que nós estamos com esse projeto, pegue isso e traduza isso na sua realidade, né? E claro, me deixe saber nos comentários aí, enfim, né, a transformação da sua vida, ou o que você aprendeu, e por aí vai. Vamos terminar este ano buscando alguma esperança, por mais que seja difícil, mas o importante é que nós tenhamos recursos para tal, e é justamente o que eu estou buscando fazer com vocês, beleza? Então já convido mais uma vez a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações, e caso não tenha nenhum outro conteúdo até lá, um ótimo Natal a todos vocês, e que seja um Natal como este filme. Busquem, assistam, indiquem para os seus familiares, para os seus amigos. É um filme muito bonito. Se não achar esse, ache outro. Mas até onde eu sei, tem de graça na internet esse filme, você vai conseguir ver. E é um filme que te leva, um filme que te inspira, que te tira daquele egoísmo, daquele lugar isolado, daquela fragilidade de espírito, e te mostra um modelo, te mostra uma história, te mostra uma realidade mais elevada. E este é o objetivo central aqui com vocês. Beleza? Bom, grande abraço. Vejo vocês aqui nos comentários, se inscrevendo, curtindo, compartilhando com quem precisa ver este vídeo. E até o próximo estudo de caso. Grande abraço e até lá.